Glória a Deus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. A palavra de Deus vai dizer assim: O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu vou repetir: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Obrigado, Pai, por essa tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa noite eu sei que o Senhor está sondando os nossos corações. E o Senhor quer fazer algo maravilhoso em nossas vidas, nesse dia também, nessa noite. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para isso aqui nos corações, Pai. Que cada coração aqui nessa noite possa estar aberto ao teu mover, à tua palavra, ao poder da tua palavra, Pai. Toda mente eu trago cativo a tua palavra, toda atenção eu trago cativo a tua palavra, Pai. E que o Senhor fale nesse púlpito aos nossos corações, porque queremos nessa noite comer do pão da vida, que é a tua palavra, que é Jesus, que é o verbo de Deus. Amém. Você pode se sentar. Nesse texto, Jesus vem falar de alguém que está negociando e procurando boas pérolas. E nós sabemos que a pérola é uma das pedras mais preciosas que existe. Se você for lá em Apocalipse 21, você vai perceber que a cidade santa que nós vamos morar, amém? Porque todos nós vamos, amém? Nós vamos para lá. E essa cidade santa, Jerusalém Celeste, ela tem 12 portas. Essa que nós vamos para o céu. E as 12 portas são feitas de pérola. Uma pérola. Imagina, você chega na porta, a porta é pérola inteira. Então, é uma pedra preciosa. E aqui diz que esse homem está procurando boa pérola. Então, se ele está procurando boa pérola, existe pérola que não é boa, amém? Que não é tão boa e não tem tanto valor. Então, o Pai procura as boas pérolas. Nessa noite o Pai está procurando pérolas nesse lugar. Amém? O Pai está olhando para você, para cada um de nós, Ele está procurando uma boa pérola nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai encontrar. E como se formava a pérola? A pérola, ela se forma dentro da ostra. Que deve ser um negócio horrível de comer, não sei. Eu nunca comi, mas só de ver. Que parece um caramujo, né? Um negócio esquisito. E como que a pérola forma? Você fala assim, como que um bichinho desse vai formar uma pérola? Uma coisa que tem tanto valor dentro desse molusco, podemos chamar. Esse negócio que fica lá no fundo do mar. A pérola, querida, ela é formada por uma coisa engraçada de se ver. Dentro da ostra, às vezes entra caco de pedra, grão de areia. E esse grão de areia, como esse molusco ele é muito sensível, começa a machucá-lo. E quando essa areia vai machucando ele começa a soltar uma membrana chamada nácar. E esse nácar vai cobrindo, ele começa com o primeiro manto, ele lança outro, e esse nácar é a pérola. Então, na realidade, toda pérola é um caco, é um pedaço de pedra, é um grão de areia que feriu a ostra. Então, ela vai lançando essas camadas e se forma uma pérola. Amém até aqui? Você precisa acompanhar o raciocínio, senão você não vai entender. Amém? Então nós vamos ver que o Pai aqui, ele vai investir nessa coisa milionária chamada pérola. Então ele quer produzir pérolas. Então o Pai, percebendo que precisa de uma ostra e precisa de um grão de areia, ele já começou a pensar, então eu preciso de pérolas, eu vou precisar da ostra, e eu preciso também do grão de areia, eu preciso do caco, da rocha, eu preciso de alguma coisa para ferir essa ostra. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então o Senhor precisa do resíduo. Quem é o resíduo? O resíduo diz assim, sou eu. Nós somos o resíduo. Sabia disso? Nós somos o caco de pedra. Nós somos a areia que fere. Você sabia disso? Nós somos aquela coisa que fere a ostra. Mas todo nós, está falando da nossa situação. Como a gente era
Como é o homem sem Deus? Mas todos nós somos como imundo. Imundo aqui está falando de pessoas que têm lepra, pessoas todo purulenta, né? Purulenta, não, é assim que fala? Pessoas que tem, como é que chama lá? Jó tinha, ele tinha, eu esqueço o nome da... Úlceras, isso, irmão. Úlceras no corpo. Então, todos nós, essa palavra imundo dá esse sentido. Todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. É o trapo que vai em cima... Esqueci já, eu estou ruim hoje da cabeça. Da úlcera. É a idade, viu, irmão? Já estou com 25 anos, 26, né, amor? 26 de casado, viu? Né, Então, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, o pai queria investir, eu preciso de pérolas. Então eu preciso de resíduo, eu preciso de areia, eu preciso de caco de rocha para ferir a ostra. Isso ele já tinha. Éramos nós cheios do pecado, éramos nós com a nossa injustiça. Lá em Efésios 12 vai dizer que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Olha o que a gente era, e mesmo assim ele nos amou. Ele se interessou por esses cacos, por esse lixo que estava no fundo do mar. Amém? Ele se interessa por nós. Deus se interessa por homem do jeito que ele está. Porque se Deus fosse escolher quem era bom e digno de recebê-lo, ninguém, porque já diz aqui, todos nós somos como imundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele tinha o resíduo. Deus separou o resíduo, ele precisava da ostra. Quem é a ostra, querido? Ixi, será que você não entendeu o começo? Se o resíduo somos nós, quem que é a ostra que vai ser ferida? Você fala em ferimento, de quem que você lembra? Jesus. João 3,16. Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou a ostra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi escolhido. Jesus sai do seu mundo espiritual e vem para o mundo do mar. Ele vai lá nas profundezas do mar, na terra, no lugar mais baixo, onde vivem as pessoas que são imundas. Por isso que Jesus, quando diz assim para Pedro, Pedro, venha comigo que eu vou fazer de você pescador de homem. Por que pescador de homem? Aí fala de tirar de um mundo e passar para o outro. Quando você tira o peixe da água, ele não sai do mundo dele e vem para o seu? O que Jesus estava falando? Eu vou ensinar você, Pedro, eu vou te capacitar a tirar pessoas que estão no mundo das trevas e vir para o mundo da luz. Só que Jesus fez o inverso, ele largou a sua glória, ele largou lá toda a sua glória do céu e veio dentro desse mar, no fundo desse mar, onde tinha resíduos para ser a ostra que ia ser ferido. Por quê? O pai queria negociar, o pai precisava de boas pérolas. E boas pérolas não existiam, mas ele disse, eu vou enviar meu filho, porque farei dessas multidões das nações boas pérolas, porque eu quero pérolas. Amém até aqui, querido? Glória a Deus. Agora, o pai precisava fazer o que com a ostra? Para que o nácar fosse lançado sobre o resíduo, ele precisava ferir a ostra. A ostra precisava ser ferida. Então nós vemos lá no Isaías 53:5 e 53:8, onde vai dizer assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Então nós, com o nosso pecado, ferimos a Cristo. E isso nós vemos na crucificação. Aquela coroa de espinho que estava cravado nele, cada vergão que estava nele, cada surra que ele levou, cada ferimento aberto, aquilo era o meu pecado e o seu que estava ferindo a ostra, que estava cortando a ostra, que estava fazendo a ostra sangrar. Mas precisava que isso acontecesse, querido, senão não poderia existir boas pérolas. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o versículo 8 do Isaías 53 vai dizer assim, por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi o quê? Lê depois, foi ele ferido. A ostra foi ferida. A membrana da ostra foi ferida. Deus precisava desse ferimento.
E esse sangue que foi derramado na cruz é o nácar que forma a pérola. É o sangue que nos justifica, o sangue da justiça. Amém? Uma ostra, querida, ela nunca vai produzir pérola se não houver ferimento nela. Então Jesus já tinha o resíduo que éramos nós, o nosso pecado feriu a ele é a ostra, e agora o Senhor vai começar a formar as boas pérolas. As boas pérolas começam a ser formadas após a crucificação e ressurreição de Jesus. E a gente começa a ver que na primeira pregação de Pedro, quantas pérolas surgiram ali, quantas boas pérolas não surgiram ali, e desde que a igreja foi inaugurada, quantas boas pérolas já não foram para o céu, porque o Pai está negociando e procurando na terra essas boas pérolas. E aqui, nessa igreja, o Senhor está negociando, o Senhor está procurando boas pérolas. Amém? Porque o sangue de Jesus é esse nácar, é o primeiro manto, é o primeiro mover sobre nós, para que possamos ser filhos chamados de pérolas. Glória a Deus, querido. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é, as coisas antigas passaram, e tudo se fez novo, porque nós o ferimos com o nosso pecado, e Deus diz que se agradou em moê-lo, para que nós pudéssemos se tornar pérola. Então agora nós somos nova criação, recebemos esse primeiro manto do nácar, que são vestes de justiça. Lá em Apocalipse não fala que o linho fino, que está sobre a igreja, que está lá cantando e clamando, são o quê? Atos de justiça. É a justiça de Cristo que está em nós. Então esse é o primeiro manto, o manto da justificação, o primeiro manto de nácar. E os homens mais errados do mundo, querido, os homens mais errados do mundo, as mulheres mais erradas do mundo, os jovens mais pervertidos do mundo, pode se transformar numa boa pérola. Nós temos visto isto. Ex-bruxos, ex-drogados, ex-alcoólatras. Porque todo mundo que se converte é ex alguma coisa, você pode ter certeza, viu? Ex alguma coisa a gente era. Amém? Então não tem pessoas, querido, não tem pessoas que você vai dizer, esse não pode ser boa pérola. Pode sim, porque feriu a Cristo, e Cristo tem o sangue, tem o nácar para ser colocado, o manto de justiça, para que ele possa se tornar uma boa pérola. Amém? Lá em Mateus 11:28 não diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos. Vem do jeito que você está. E as pessoas querem primeiro se tornarem boas pérolas para depois vir na igreja. Ai, que vergonha eu ir na igreja, eu não sou nem pérola ainda. E Jesus falando, não, você não é. Você tem que vir ruim mesmo, você tem que vir do jeito que você está. Porque é eu que vou fazer a obra na tua vida e vou transformar você numa boa pérola. Amém? Agora nós precisamos continuar o processo. Jesus deu a primeira camada, Ele deu o Espírito Santo, Ele deu o seu sangue de justiça. Então a gente começa agora num trabalho para fazer com que essa pérola seja abençoada, que essa pérola seja boa. Amém? Muitos estão achando que estão se transformando em boas pérolas, mas num passo, querido, de grão de areia. Ainda são grão de areia, ainda não se submeteram ao Senhor. Porque às vezes obedecer não é tão difícil, mas se submeter é mais difícil. Abraão obedeceu ao Senhor em tudo, mas quando ele pediu Isaac, Abraão fez mais do que obedecer. Abraão se submeteu, porque quem se submete, querido, faz coisas doidas para Deus. E ele pediu uma coisa doida, me dá o seu filho, e ele se submeteu, e ele levou o filho para ser sacrificado. Então nós precisamos começar a se submeter ao Espírito de Deus que está em nós. Não vamos prender na gaiola essa pomba, esse Espírito Santo. Não vamos querer prender o mover do Espírito em nossas vidas. Podemos fazer isso? Podemos. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo e chegarmos ao ponto de extinguir a chama do Espírito Santo em nós. E eu posso fazer isso. Mas quem perde sou eu mesmo. Porque o Espírito Santo é o agente capacitador para fazer com que essa pérola vá crescendo, essa pérola vai continuando recebendo os próximos camadas, e essa pérola vire uma pérola boa. Amém? Você está entendendo? Claro que está. Glória a Deus por isso. Diz para quem está do teu lado, se submeta ao Espírito de Deus. Amém?
2 Coríntios 7:1 vai dizendo assim, que é o que nós vamos falar hoje, né? Que vai encaixar nessa palavra. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, santidade é se aperfeiçoa. Eu sou santo, mas eu tenho que continuar um processo de aperfeiçoamento. É isso que acontece. Muitas pessoas vêm até o Senhor, recebem a primeira camada da justificação, do sangue, do chamado, dá o Espírito Santo para ele. Dali para frente Deus fala assim, agora é com você, você vai ter que renunciar, você vai ter que pegar a tua cruz, você vai ter que entrar pela porta estreita, você vai ter que ser santo, você vai ter que todo dia andar em santidade, purificando de toda impureza da carne como do espírito. Então é esse processo que vai fazendo com que a gente vai ficando mais parecido com a pérola que Deus quer, porque Ele quer a boa pérola. Ele quer a boa pérola. Amém? Então, eu sou um agente ajudador do Senhor. Ele deu o Espírito para mim, mas eu tenho que dizer o sim e o não todos os dias. Amém? Como é que eu posso dizer? Não é mais fazer uma coisa se é certo ou se é errado, mas é viver pelo princípio da vida. Eu quero ou não quero fazer isso? E não mais, isso pode, isso não pode. Isso é lei. Pode, não pode, vira lei. Volta ao Velho Testamento. Hoje é quero ou não quero? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E como você é santo, você olha com os olhos santos nas coisas e você diz, isso não serve para mim. Eu estou num processo de transformação. Eu sou a pérola que estou recebendo as camadas de nácar. A primeira o Senhor já deu. O Senhor já me lavou do pecado, o Senhor já me cobriu com a sua justiça, eu sou justificado diante de Deus. Mas agora, a cada renúncia, a cada passo que eu dou a mais, a cada momento que eu mergulho mais em Deus, Ele vai colocando mais uma camada em mim, mais outra camada, e eu vou me tornando numa boa pérola, e é essa pérola que Deus quer. Porque as pérolas que são ruins, querido, os homens não dão muito valor. No comércio não tem muito valor. A pérola boa. E Deus está procurando as pérolas boas. Ele já deu tudo na tua mão para você ser uma pérola boa. Amém? O que a gente faz, o problema é o seguinte. É que Deus deu tantas armas nas nossas mãos. Deus deu tanta capacitação para nós. Deu tantas coisas na mesa farta para nós e a gente não usa nada. A gente não usa a Bíblia, a gente não lê a Bíblia. Deus nos deu um joelho, a gente não ajoelha para orar, a gente não tem tempo para orar. Sabe, Deus nos deu autoridade no nome de Jesus, a gente não ora no nome de Jesus. Deus nos deu uma boca para profetizar a sua palavra, profetizar o reino de Deus, manifestar e a gente não manifesta. É isso que é o problema, a gente tem muita coisa e não usa nada. E o diabo que está pelado e não tem nada, ele acaba usando a astúcia que ele tem. E aí ele vence a igreja, ele vence muitas vezes o crente. Mas não porque o crente é inferior a ele, é porque o crente é muito burrinho. E ele não raciocina. Nós humanamente comparando com Satanás, é claro que a gente vai perder, mas em Cristo Jesus e com todas as armas, querido, o diabo, o lugar dele não tem outro a não ser debaixo dos nossos pés. Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. E como que o cabeça, que é Jesus, está ligado no corpo? Como que o corpo dele vai se colocar debaixo de Satanás? Não existe, não tem nexo isso aí, não faz sentido. Então nós, o corpo de Cristo, temos que estar acima. E nós temos tantas armas para usar, para sermos boas pérolas, e nós não usamos. Nós temos preguiça de usar. E a gente vai se tornando essa pérola meia boca. Mas Jesus quer a boa pérola. E nessa noite Ele está dando essa palavra. Porque Jesus está às portas. Jesus está voltando, querido. Nós vivemos em momentos proféticos. Tudo está se cumprindo. Aliás, para Cristo voltar, Ele pode voltar a qualquer momento. Nós podemos estar no meio da pregação e todo mundo desaparecer aqui. Espero que todo mundo. Amém? É o meu desejo que todo mundo desapareça, né? Mas se alguém ficar sozinho aí, depois vocês continuam o culto. Não sei, amém? Eu não quero ficar. Não, vai subir todo mundo. Jesus está às portas. Então não é época, não é momento de nós perdermos tempo com coisas que vai nos deformar, que vai fazer com que nos tornemos pérolas más, pérolas que não têm valor.
E Jesus vem buscar nas nuvens as boas pérolas. Você pensa que Deus não é exigente? Deus é exigente, querido. Lê o Velho Testamento, você vai ver como que Deus é exigente. Vê lá como que ele exigia dos sacerdotes. Vê como ele exigia a adoração. Qualquer dia eu vou pregar aqui sobre quando Davi trouxe a arca de Obed-edom até Jerusalém. Porque a primeira vez que trouxeram, quiseram trazer uma carroça, e isso era contra a lei, era o sacerdote que tinha que trazer. Então Uzá foi pôr a mão lá quando a arca ameaçou cair, porque o boi tropeçou, e ele morreu na hora. Aí ficou lá muito tempo na casa de Obed-edom. E aí, Davi foi buscar. Querido, se você for fazer a conta, qualquer dia eu vou trazer essa palavra. De quanto tempo a arca demorou até chegar a Jerusalém? Porque a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mais rápido, porque senão demora. Não vai dar. Parava. Botava a arca no chão. Matava um boi. Tinha que esperar esse boi sangrar. Isso era demorado. Vai contando o tempo. Quanto tempo demorava até matar esse boi, colocar ele no altar e sacrificar? Era mais ou menos, eu não lembro se era 20 quilômetros, eu não sei quanto que era, mas de 6 em 6 passos sacrificando. Sabe o que isso vem nos ensinar? Eu estou até adiantando a pregação. Que trazer a arca não é tão simples assim como a gente pensa. Vamos chegando de qualquer jeito, vamos lá, Senhor, desce aqui. Oxe, tem que ter sacrifício, meu filho. Rasga o teu coração aí de verdade, faz sangrar dentro de você. Sabe, essa busca, você quer a arca, Davi pagou o preço. Quantos bois não foi sacrificado até chegar lá? Quanto tempo não demorou? Quanto não custou? Quantos bois não foi? Faz o valor. Quantos bois não foi sacrificado? Quanto valia um boi? Toda a logística que estava ali, todos os sacerdotes, todas as pessoas que precisavam comer. Então as coisas de Deus não é assim nesse relaxo que a igreja vive hoje, de qualquer jeito. Vamos no culto de qualquer jeito, chegamos de qualquer jeito, cantamos de qualquer jeito, nos vestimos de qualquer jeito, fazemos tudo de qualquer jeito, porque é o Pai. Então, querido, Deus é santo, amém? E nós temos que nos comportar como santo diante dele. Boas pérolas. As boas pérolas são os santos do Senhor. Ok? Amém? Você sabia que de toda pérola, de toda ostra, quando se vai arrancar uma pérola lá, só 2% é a pérola de valor? Eu pesquisei isso aí, 2% que se pega para vender, o resto não tem valor. De 100 ostras, ou de 100 pérolas, porque tem ostras que fazem até mais de uma pérola, de 100 pérolas, 2% seria 2, né? Não, 2%. De 100 pérolas, só 2 servem para o negociador. Essas 2 são de valor. Então você vê que a quantidade cai bem lá embaixo. E as pérolas mais comuns que saem são as semi-redondas. Ela não é redonda, ela é meio quadrada, meio arredondada, ela não é redonda. A que tem valor é a redonda. Aí tem aquelas em forma de lágrimas, que forma dentro da ostra, em forma de cone. Mas a que tem valor é a redonda. E dentro da igreja tem pessoas que até estão se formando pérola, mas que pérola você está sendo formada? É a redonda, é as 2%? É esse pequeno remanescente que Deus vem buscar na terra que tem valor, ou você está incluído nos outros que são o cone, que não tem valor? Porque nós vimos lá no texto que o homem, ele procura o quê? Boas pérolas. Se ele procura as boas, as outras, as semi-redondas, a com gota, a outra ele não quer, porque ele quer só as boas. E quando eu falo que ele só quer as boas, não é que você tem que ser, pastor, eu tenho que ser bom. Não, bom ninguém é, mas você tem que deixar, que eu estou falando do Espírito Santo te ajudar, querido. O Espírito Santo te levantar, o Espírito Santo te dar direção, o Espírito Santo te santificar, o Espírito Santo mudar seu pensamento. Deixa ele agir na tua vida. Deixa o Espírito de Cristo agir na tua vida. Amém? Não fica, todo culto vem aqui e nós estamos no mesmo nível. Não, vamos subir, vamos elevar. Essa é a palavra que o Senhor tem trazido todos os cultos aqui. Parece que é repetitivo, mas Jesus está às portas e Ele não pode, querido, deixar com que pérolas que vão ser rejeitadas continuem nessa posição. Então Ele está falando, culto após culto, para que nós acordemos e sejamos boas pérolas.
Amém? Lá no tribunal de Cristo, em 1 Coríntios 3,12, vai falar assim, que nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não para ser salvo ou não ser salvo, porque são pessoas que já foram arrebatadas. Mas diz lá que as nossas obras passarão, a nossa vida passará, ali num fogo santo. E tudo aquilo que for ouro, tudo aquilo que for prata e pedra preciosa, e são os 3 elementos que suportam o fogo, se for isso, bênção. É pérola boa. Mas se for madeira, feno ou palha, vai ser consumido. Não vai ter valor. Muito embora ele até vai entrar no céu, mas é aquilo que nós estávamos estudando na escola bíblica, né? Galardão nenhum, privilégio nenhum, só vai morar no céu. Ô querido, eu não quero só morar no céu. Eu acho que você tem que ser como eu, não sei, você deve ser, nós temos que ser um filho fominha. Senhor, eu não quero só morar no céu. Se o Senhor está me oferecendo um galardão, então eu tenho direito. Então eu quero meu galardão, Senhor. Eu quero fazer tudo na minha vida para receber os privilégios que eu vou ter contigo no teu reino na terra. Porque nós vamos reinar com Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Vai ter muitos no céu que só vão morar no céu e nem reinar com Cristo vão. Só vão receber salvação e não o reino. O reino é para as boas pérolas. É para aqueles que foram bonitinhos, redondinhos. Aquele que tem forma de semi-redondo, como é que fala lá? De gota, de cone. Pode até ser salvo, ter o nome no livro da vida. Sem privilégios nenhum. Eu sou um filho fominha. Deus, eu quero cooperar porque eu quero os privilégios, Senhor. Eu quero estar contigo, eu quero reinar contigo. Eu não quero assistir o teu reino, eu quero participar. Eu quero reinar contigo. Está escrito na tua palavra. Amém? Só que vai ter esse tribunal para a igreja. E vai chegar lá, vai falar assim, filho, você não é pérola redonda. Pode entrar, mas reino, governar comigo você não vai. Amém? Nós precisamos desejar mais de Deus. Nós precisamos desejar mais de Deus. A igreja tem desejado nesses últimos dias? Tem, muito. Desejado chácaras, fazendas, carros e muito dinheiro no bolso. Isso ela tem desejado muito. Tem desejado muito a terra. E quem gosta de terra vai ficar na terra. A Bíblia diz que a serpente come o pó da terra. Eu não quero comer pó da terra. Por isso que dia após dia eu não ligo mais para nada aqui da terra, querido. Eu faço o que tem que fazer, a gente tem os nossos compromissos, mas tanto a minha mente como o meu coração está repousando lá no céu já. E aqui na terra eu vou fazer o máximo possível para me purificar, para que as outras camadas de nácar possam me envolver, me fazendo uma boa pérola. Porque eu quero passar no tribunal de Cristo e quero ser aprovado. Não sei se ouro, prata ou pedras preciosas, mas quero estar nesses 3. Onde o fogo não consome. E onde vamos receber os nossos privilégios. Amém? Busque isso, Cristo, querido. Busque isso. Busque isso. Manifesta o reino de Deus sobre a terra. Faça algo para o Senhor. Se nós recebemos um manto de justiça e uma roupa de justiça, que é o linho fino da igreja, da noiva. Esse manto de justiça é a capacitação para que você cumpra e faça e manifeste as obras de justiça, as obras de Cristo na terra. Cristo ainda não parou. Meu pai trabalha até hoje, eu ainda trabalho, mas isso ele falou lá e a gente pensa que parou. Não, é 2015, é hoje, que dia que é hoje? 22, né? É dia 22 de novembro, ainda hoje. Jesus vai continuar enquanto a igreja está sobre a terra falando para a igreja. Eu ainda não parei de trabalhar, eu trabalho através de você, meu filho. Você é o meu vaso. E vamos manifestar esse reino. Você tem um grupo de pessoas que você cruza todo dia. Você tem um lugar onde você trabalha. Você tem lugar por onde você passa. Manifeste o reino de Deus. Seja aquele que está manifestando. Seja boa pérola. E traga outros que não são ainda boas pérolas. Traga outros que ainda são grão de areia, mas que você vai apresentar ele para Jesus e Jesus vai envolver ele no nácar e ele vai ser transformado também numa boa pérola. E às vezes fica uma pérola até melhor que nós, né? Não é assim? Às vezes tem pessoas que a gente traz para Cristo que passa a gente, vai embora e a gente vai até ficando para trás. Amém? Mas glória a Deus. Essa é a nossa função. Nós temos que fazer isso. Amém, querido? Então não podemos ser crente meia boca, não. Pérola, tem que ser pérola boa. E tem também, querido, pérolas artificiais. Amém? Que é aquela que é fabricada. Ela não é feita dentro da ostra. Ela não é natural. Ela é uma pedra
ela é uma pérola artificial, de plástico, colorida artificialmente. Você olha e diz pérola, Deus fala, não é. São os falsos cristos, e todos os falsos cristos, ou pessoas que são contra o reino de Deus, muito embora estão parecendo que estão trabalhando para o reino de Deus, são os anticristos, são tipos de anticristos. Vai existir o anticristo, esse não apareceu, mas todos aqueles que estão dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro de qualquer coisa, que eles estão parecem pérolas, mas estão trabalhando contra o reino de Deus, semeando facção, divisão, confusão, dúvidas na cabeça das pessoas. São aqueles que Jesus veio para unir, e eles vão separando as suas gangues, faccionando igrejas, e dizendo, nós somos da tribo tal, aquela igreja lá não, aquela outra também não. Não, querido. Isso é pérola falsa, é pérola artificial. Berra como ovelha, tem cheiro de ovelha, tem cara de ovelha, mas não é ovelha. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos nem pérolas deformadas, porque o negociante procura as boas, né? E nem pérolas artificiais. Aquela que é formada pela religião, pelo ritual, pela tradição. Não tem formação nenhuma que vem do Espírito. São coisas que formam ela. São pessoas que formam ela. São ideias que formam ela. É o mundo que está formando ela. Então é uma pérola artificial. Essa o pai nem vai querer. Porque o pai é muito rico, amém? O nosso pai é rico. E aquele que tem muito dinheiro vai comprar porcaria? Não. Ele quer as boas pérolas. E nós temos que tomar cuidado tanto para não sermos pérolas artificiais, como para não nos envolvermos com pérolas artificiais. Que é o que Pedro fala, que João fala, que Paulo vai falar. Tome cuidado com os falsos profetas, toma cuidado com os irmãos que entram no meio de vocês, trazendo outra doutrina, que não é essa que eu estou falando para vocês. Então a gente tem que ficar esperto. Temos que ser simples como a pomba, e sagaz como uma serpente. Não podemos só ser pomba não, querido. E também não podemos só ser sagaz. Nós temos que ter essas duas naturezas dentro de nós. Jesus, ele tem as duas naturezas. Tanto ele é leão da tribo de Judá, como também ele é o cordeiro. Tem hora que ele vai agir como leão. Tem hora que ele vai agir como cordeiro. Mas ele sabe a hora de agir como cada um. E nós também temos que saber a hora de ser pomba e a hora de ser sagaz. O irmão está te levando para uma doutrina toda errada. O irmão está falando besteira na sua orelha. Ou você está assistindo alguma coisa que está... Para com isso. Se levanta e diz, epa, para lá, pérola artificial não. Eu quero ser boa pérola, eu quero andar com boas pérolas. Amém? Você está entendendo, querido? Oh, Deus maravilhoso, que nessa noite, Senhor, Pai, possa forjar com Teu Espírito e começar um processo de transformação de pérolas, Senhor. Pérolas que estão deformadas, o Senhor vai fazer ela ficar redondinha, porque é a que tem valor. Oh, Senhor. Muitos que acham que são pérolas, mas ainda são grão de areia, ainda são caco, precisam ser transformados, precisam nascer de novo. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, querido. Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes, conhecia a lei como ninguém, praticava a lei como ninguém, e Jesus olha para ele e já viu, esse cara não é pérola. Esse cara não é pérola. E ele já fala, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Cara, você só é um grão de areia, você é um caco, você só está na lei, você só está na tradição e achando que isso está agradando a Deus. E Deus quer o coração e não os seus rituais. Você precisa nascer de novo. Eu preciso jogar um manto de justiça em você, Nicodemos. Eu creio que Deus fez isso na vida de Nicodemos. Eu creio que Deus fez isso. E Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Boas pérolas, querido, boas pérolas. Boas pérolas Jesus está procurando. Que Ele olhe dentro do nosso coração e Ele possa ver uma pérola perfeita, redonda. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Se nós deixarmos Ele fazer, Ele vai nos deixar perfeito. Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu sigo, eu vou indo buscar o meu prêmio. Então ele não tinha chegado à perfeição, mas ele estava buscando. Aqui ninguém é perfeito,
Mas nós estamos num processo de buscar essa perfeição, e o Espírito Santo está nos ajudando a cada dia, dizendo: filho meu, para com isso, vamos mudar isso aqui, vamos parar de fazer isso, vamos parar de falar aquilo, vamos parar de frequentar isso, filho meu. Ele está falando com a gente todos os dias. E quando a gente obedece, a gente começa a entrar no caminho da perfeição. E o Espírito Santo não vai pedir para você num dia só tudo que você tem que mudar. Ele sabe que você não suporta e você não vai entender. Mas ele vai pedindo, ele vai de processo em processo. E a gente vai subindo degrau por degrau. E a nossa pérola vai ficando pérola perfeita. Agora, quando eu quero fazer do meu jeito, quando eu quero direcionar minha vida, e eu quero destinar minha vida de que jeito tem que ser para que eu seja santo, querido, eu só erro. E a minha pérola fica imperfeita. E é isso que nós temos que evitar. Viver na dependência total do Espírito Santo. Quantos por cento, pastor? 100% na dependência total do Espírito Santo. Se viveis no Espírito, andais também no Espírito. Vamos andar. Vamos caminhar no Espírito, na dependência total dEle, na direção total dEle. E Ele sabe do que você precisa na hora que você precisa. E outra coisa que a gente tem que aprender: se você se colocar na mão do Senhor e diz: Senhor, faz em mim uma boa pérola, porque o Pai está procurando a boa pérola. Se você falou isso, querido, daí para frente, não fica questionando o Senhor: por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo aquilo? Por que parece que fechou aqui? Por isso parece que é o processo. Jesus garantiu uma coisa para nós, e isso os pastores não pregam, porque vai assustar as ovelhas. No mundo tereis. Ele já falou. E por que os homens querem pregar um evangelho mamão com açúcar, dizendo: não, se você vier para Cristo, é como esses pastores estão pregando aí, ungindo lá o óleo. Lá onde Davi foi ungido, o cara estava na televisão outro dia falando: pastor, que vai trazer o óleo para cá, porque vai ungir as pessoas. E em 2016, quem for ungido com aquele óleo, quem comprar aquele óleo, na realidade, porque o 1.000 é o mínimo, né, para ser ungido com aquele óleo, para ter aquele óleo, você vai ter 8.000 promessas. Fala a verdade, esse evangelho encaixa onde Jesus disse: no mundo tereis aflições? Não. Esse evangelho encaixa quando Jesus diz: a porta é estreita? Não. Esse evangelho encaixa quando Jesus: toma a tua cruz e me siga? Não. Esse evangelho encaixa quando Jesus disse assim: olha, se perseguiram eu que sou o mestre de vocês, vocês também serão perseguidos. Não encaixa. Então esse é um evangelho de Assunção, de Paraguai, um evangelho falso. E nós, se queremos ser boas pérolas, temos que vomitar esse evangelho, querido. Temos que botar para fora essa coisa, não aceitarmos dentro de nós essa coisa. Vem para cá, vai tudo ser resolvido. Se você deu sua vida para Cristo e você disse: eu quero ser uma boa pérola, o Espírito Santo vai colocar muitas coisas em nossas vidas que não vai parecer boa, mas a hora que você passar aquele momento, você vai ver que beleza que vai ficar a tua vida. E aí sim você vai estar preparado para algo mais que o Senhor vai te dar. Talvez a bênção que o Senhor vai te dar, porque o Senhor também interessa em enriquecer os seus filhos, sim, e dar algo mais para os seus filhos, porque o reino de Deus precisa de investimento. Então Ele dá semente para que o seu semeie. Só que Ele nunca vai dar uma semente, querido, para quem ainda não é uma boa pérola, quem não está preparado, ainda só é um grão de areia, é só um caco machucando a ostra, não, ou às vezes está até para fora. Tem gente que acha que está dentro da ostra, ele está do lado de fora da ostra, ele tem que entrar em Cristo, eles têm que estar em Cristo, para que se transforme em boa pérola. Porque o grão de areia, ele só vai ser uma bênção, ele só vai se transformar em pérola quando ele estiver dentro da ostra. E tem muitas pessoas que estão junto com Cristo, mas não estão em Cristo. É diferente você andar com Cristo e estar em Cristo. Judas andou com Cristo, e você viu o final da vida dele. Ele não recebeu o Espírito Santo, ele não mergulhou dentro de Cristo. Então nós temos que estar em Cristo se queremos ser boa pérola. Fora, querido, andando do lado não vai dar. Nós não podemos nem dizer assim: vamos andar com o Senhor. Não, vamos andar no Senhor. Então, a partir do momento que eu digo assim: eu quero ser boa pérola, o Espírito Santo está conosco, querido. Uma coisa que Ele traz para os filhos de Deus é paz e consolo e alegria no meio da tribulação. E todo aperto que vem de Deus sempre vai ter final de acréscimo e de bênção. Agora, se essa tribulação, essa dor está vindo por causa de burrice sua, desobediência sua, de pecado seu, aí Deus não tem nada a ver com isso. Aí a gente tem que consertar também. Mas uma coisa você tem que estar ciente, querido:
entregou a vida para o Senhor e diz assim para o Espírito Santo, é contigo agora. A casa aqui é tua, a chave está aqui, ó. Faz o que o Senhor quiser. Quer tirar o sofá, tira. Quer mudar de lugar, muda. Quer pôr outro sofá, põe. Quer mudar a cor da casa, muda. Não importa, a casa é do Senhor. O que a gente não pode é dar a chave e depois o Espírito Santo vai lá dizer assim, meu filho, aliás, ele nem fala, né? Se a gente já deu, ele não vai falar. Ele vai lá, ele pega um rolinho e começa a pintar de branco a sala sua que estava presa. Você fala, ô, peraí, Espírito Santo, o que você está fazendo aí? Uai, você não deu a casa para mim? Eu não gosto de preto, eu gosto de branco. Não, mas aqui eu gosto de preto. Ah, então, meu filho, toma a chave de volta e a casa é tua. Aí fica como aquela palavra em que a casa foi limpa e estava vazia. E o espírito saiu a caminhar. O espírito maligno que saiu da casa, da pessoa. E aí ele volta e vê a casa limpa, porém vazia. O problema não é estar limpo, porém, o problema maior é estar limpo, mas vazio. Muitas pessoas são abençoadas, libertam, entregam a vida para Jesus. Mas depois dali não se enche do Espírito, não busca nada do Espírito, fica vazio. Aí o Espírito que estava lá vem com mais 7, fica 8. Então deu a chave para ele, ele vai pintar de branco. Você nem fala nada, ele sabe o que está fazendo. Aí ele começa a derrubar uma parede lá. Deixa com ele que ele sabe o que está fazendo. Então se eu dei, está dado, querido. Se eu entreguei, está entregue. Dali para frente, o que ele vai fazer, eu não questiono. A coisa vai ficando apertada, muitos momentos difíceis. Amém, Senhor, estamos juntos. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E Davi vai falar, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. Está falando de um momento até de risco de morte. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. O problema não é se você vai para um hospital, se você vai ser internado, se você vai fazer uma cirurgia, não importa. O problema é o Senhor está com você. O Senhor está com você. Porque a gente sabe de muitas histórias que às vezes dão nó na nossa cabeça, mas não temos que questionar. Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. Tem muitos crentes que morreram antes de nós, nem viveram muito. E se você vai questionar por que morreu, ele morreu no hospital de doença tal, e daí? Eliseu era um homem que fez o dobro de milagres que Elias fez, porque ele pediu a unção dobrada. Você sabe como Elias morreu? Lê lá, de uma doença que ele devia morrer. Mas como o homem que faz milagre morre de doença? Deixa com Deus. Então se a gente entrega a vida, ele sabe o que está fazendo, ele sabe porque está levando antes. Deus não é bobo. Tem gente que se Deus deixar, ele se converte hoje, daqui a um tempo ele volta e se perde. Então Deus fala, é melhor levar esse menininho agora, né? Vem aqui com o papaizinho. Vamos vir mais cedo para cima. Então entregamos a vida para Cristo. Não vamos mais brigar com o Senhor e questionar o Senhor. Não vamos cair nessa onda desses pastores que dizem assim, você pega Deus para os colarinhos e põe... Né? Ele fala assim, você tem que pôr Deus na parede e exigir as suas promessas. Quem somos nós para fazer isso? Pastor falar numa televisão isso aí, cara. Que você tem que pôr Deus na parede para exigir dele a promessa. Pensa se Deus for colocar nós na parede para exigir a santidade que nós deveríamos ter. Nenhum de nós íamos passar, querido. Nós estamos na misericórdia e na graça do Senhor. Então as pessoas estão tratando Deus como se fosse um outro homem comum. Estão tratando Deus como se fosse um banco que eu vou lá toda hora sacar. E a igreja tem sido um drive-thru, né? Como é no Habib, você entra, pega o que você quer e vai embora. Você passa no McDonald's, pede o seu lanche, paga e vai embora comer. E intimidade com o Senhor a gente não tem, relacionamento com o Senhor não tem, não importa. Eu só quero passar no drive-thru para pegar o que eu preciso. E esses dias eu estava falando, né? Acho que eu comentei, não sei se foi num culto aí. Que tem igreja pedindo para você ir lá, que se as coisas estão difíceis, para você ir lá trocar o anjo da guarda seu, que o anjo da guarda seu está ruim. Então você pode até trocar anjo agora. E quando eu ouvi isso, eu não acreditei. Falei, não pode ser verdade. Então por isso que muitas igrejas estão parecendo mais circo do que igreja. Você imagina você chamar um pastor ter coragem de fazer isso. Irmão, vem aqui, quem tá com problema aí? Eu tô. Vem aqui, ele vai trocar seu anjo. Aí bota a mão na cabeça dele e fala, sai esse anjo aí. Senhor, manda outro anjo mais forte. Eu não entendi. Eu não entendi. Então como que essas pessoas serão boas pérolas? Nunca. Elas querem o que Deus pode dar, mas não querem o Deus que dá. Elas se submetem a qualquer coisa e pagam qualquer valor para ter uma bênção. Isso que eu sei
é casa de pai de santo, é Umbanda e Candomblé que você faz isso. Você vai lá e paga por um trabalho. Não importa como que é a sua vida. O demônio não quer nem saber como você está. Se você precisa. O demônio vai falar: eu posso até dar essa bênção, mas é o seguinte: você tem que perdoar sua mãe, perdoar seu pai. Você tem que ser melhor, hein, cara? Você tem que ser santo. Ele não fala isso. Ele vai lá, você faz o trabalho, pagou, recebe. E tem gente achando que pastor é pai de santo e achando que Deus também é. Você chega na igreja e o que eu tenho que pagar? Porque a pessoa ela faz qualquer coisa, ela vende casa, ela vende carro. Tem esse óleo, dá 8 mil promessas. Pensou, no ano de 2016 você recebeu 8 mil promessas do Senhor? A pessoa vai lá e paga 1.000, porque o mínimo é 1.000. E ela arranca, ela deixa o leite de bebê, o pão para a criança, mas ela vai lá pagar o R$1.000 para ter esse óleo. E aí Jesus foi numa cruz e derramou um sangue de graça. Para que todos nós já recebêssemos as 8 mil promessas. Então eu não preciso dessas porcalhadas, querido. Isso aí não me faz uma boa pérola. Me faz uma pérola rejeitada. Na realidade, nem pérola é o que está fora da ostra. É um caco, continua sendo um caco, continua sendo um grão de areia. Mas eu creio que cada um de nós aqui não temos esse coração, querido. E nem vamos cair nessa. E quando você souber que a gente está nessa, querido, vai lá e prega a palavra. Bota ela na consciência. Ontem nós estávamos numa mesa lá, e a Márcia nem está aí, né? Estava falando que a mulher foi lá e disse: você precisa ir para a igreja lá, porque você não obedece o sábado, está nos mandamentos. Então as pessoas estão resumindo salvação em um mandamento do sábado. E lá em Gálatas vai falar que se você for querer obedecer um mandamento, você vai ter que obedecer todo. Você vai ter que viver pela lei, não mais pela graça. Então volta a ser amaldiçoado de novo, porque o fim da lei é Cristo. Não que a gente não tenha mais que obedecer lei nenhuma, não é isso. É que fim da lei que significa que Jesus cumpriu tudo. Então agora, Ele está em mim, então o cumprimento da lei já foi feito. Eu tenho que agora sim obedecer, mas na ajuda dEle, porque Ele conseguiu cumprir tudo. E o Espírito dEle que está em mim vai me conduzir para isso. Querido, a geração que nós vivemos é uma enxurrada de besterol. E a gente vai cada vez ver mais besterol, viu? E você vai ver cada vez mais a igreja aceitando coisas que ela nunca aceitou. Você vai ver daqui a uns tempos, a não sei que Jesus volte antes. Eu até quero crer que ele vai voltar antes. Mas se não, você vai ver muitas igrejas que hoje não está casando gay e vai casar gay. Você fala: nossa, essa igreja? É essa igreja que você nunca imaginou. Esse tempo atrás já não tinha uma igreja que a gente nunca imaginou. Já aprovou divórcio, que os líderes lá que estiveram no segundo, terceiro, caso de novo. Quer dizer, uma igreja que a gente nunca esperava, também já fez. Então a gente daqui para frente vamos esperar daí para baixo. E aí, aonde hoje nós vamos viver uma época que não vai existir mais meio termo. A gente vai Deus está deixando essa época chegar para que vai fazendo isso aqui, ó. Separação. Joio e trigo. Aí você vai ver muitos que você achavam: não, essa igreja é de Deus, esse povo é de Deus, está para o lado do joio. Vai ter muito. E aonde vai chegar, onde a gente lembra da história de Elias, ainda tem um pouco de pessoas lá. Elias, 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Então nesses últimos dias, querido, que é a igreja que vai se dobrar a Baal? Você vai ver pastores se dobrando a Baal. Você vai ver povo se dobrando a Baal. Já tem muitos se dobrando a Baal. Mas eu e você, querido, temos que estar dentro desses que não se dobraram a Baal. A boa pérola é esse que o Senhor quer. Glória a Deus. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então, no Mateus 5,3 vai falar assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então essa areia que não vale nada, e esse caco que não vale nada, é o que entrou na ostra e fez surgir uma pérola que a pessoa vai lá e compra de grande valor. Bem-aventurados os humildes de espírito. No original significa mendigos de espírito, pobres de espírito, aquele que não tem nada. Que é aquele que olha para si, Deus, e diz: Deus, eu sei que eu não sou nada, eu sou um caco, eu sou um grão de areia, Senhor, eu sou um lixo. Ele diz: meu filho, é assim que eu queria que você enxergasse. Agora eu posso tocar na sua vida. Porque como você reconheceu que em você não tem nada, então agora eu posso ser em você. Porque quando a gente é, ele não é. Quando a gente não é, ele passa a ser em nós. Convém que ele cresça e eu diminua. E quanto mais pequeno eu fico, mais grande ele é. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles
é o reino dos céus. Hebreus 12:1 vai falar assim: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você está dentro da ostra, você não pode estar fora. Dentro da ostra você é aquele caco, você encostou em Jesus, você está em Jesus, Ele vai te derramando os mantos lá, os nácar, você vai se transformando numa pérola. Mas para você continuar aí dentro, vai desembaraçando das coisas do mundo e continua olhando só para Ele. Não olha para o mundo, não olha para a situação e muito menos para a conta do seu banco, amém? Vá olhando só para Jesus, só para Jesus. Não tira o olho da fé dele, porque enquanto você estiver olhando nos olhos dele, os olhos deles que são chamas de fogo, que é uma bênção, vai sustentar a tua vida, vai sustentar o teu espírito para que você não caia, para que você não desvie e para que você continue firme até o fim, como pérola abençoada. E 1 Coríntios 6:20 para encerrar: porque fosse comprado por preço. Querido, caco não vale nada, mas você é comprado por um preço. Você sabe quanto vale o sangue de Jesus? Quem sabe o valor aqui? Não tem valor. O homem jamais vai conseguir ter valor para comprar, para pagar o que Jesus derramou na cruz. O único homem que pisou essa terra e não teve um pecado, e não cometeu uma transgressão, subiu à cruz e derramou o sangue por nós. Fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. De que jeito? Sendo boa pérola, manifestando a santidade que existe dentro de você, manifestando as boas obras que Deus já preparou, que está lá em Efésios 2:10, as boas obras que de antemão Deus já preparou para que você andasse nela. Ande nas boas obras, manifesta a justiça do Senhor, seja boa pérola nessa terra, querido, porque tem muitos dizendo que são pérolas, mas não passam de caco, não deixaram Deus tocar, não deixaram Deus transformar e não entregaram de verdade a vida para Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero cantar um cântico com você.